Olá, boa tarde. Estamos começando a última sessão da tarde da sexta-feira, o último dia do oitavo workshop teórico prático do Infabic e também finalizando o nosso mini curso de ImaDJ. Então, como vocês puderam perceber pela programação desde o princípio, a gente passou por uma série de etapas, desde uma primeira aula mais básica, com conceitos de como compreender como funcionam os menus do ImaDJ, as ferramentas mais simples. Passamos pelo processamento de imagens histológicas, densitometria, processamento de imagens de fluorescência, essas com o professor Marcelo Lames, processamento de imagens multidimensionais, imagens 4D, imagens que são utilizadas para fazer migração celular, por exemplo, observar dinâmica celular. E em várias dessas aulas, vocês puderam observar alguns termos que foram utilizados, que são justamente os temas da aula de hoje, que são macros e plugins. Então, antes de começar a apresentação, eu gostaria de falar que o objetivo dessa aula é fazer uma explanação do que são macros e plugins, apresentar alguns macros e plugins, mas tem um sentido principal demonstrativo, porque às vezes um pequeno detalhe que você ajusta, uma caixa que você seleciona, é importante para o desempenho do seu plugin, para que funcione o seu macro. Então, são geralmente ferramentas que são utilizadas no ImaDJ, mas que são necessárias um pouco de paciência e bastante atenção antes de iniciar qualquer coisa. Então, como a gente tem um tempo um pouco apertado, a aula tem muito esse caráter demonstrativo, mas desde o primeiro momento eu já deixo claro que vocês podem escrever, perguntar, mandar e-mail, principalmente no final, sobre alguma das coisas que a gente falou aqui, tudo bem? Então, vamos lá. Compartilhar a minha tela. Esse é o Facebook que está transmitindo o Infabic. Tudo certinho. Então, pronto. Me apresentando novamente, para caso alguém não tenha assistido a primeira aula, meu nome é Francisco Breno de Silva Teófilo, sou aluno de doutorado, programa de pós-graduação em Biologia Celular Estrutural, orientado pelo professor Hernandes. E hoje o tema é a introdução à análise de imagem, mas extraindo dados quantitativos, macros e plugins. E, antes de tudo, eu já digo que eu estou um pouco reticente com esse título de extraindo dados quantitativos, que a gente vai falar um pouco de uma série de outras abordagens e não somente quantificação de imagens. Mas ela vai ser o principal foco, mas vamos falar de algumas outras coisas, visto que o tema é bastante abrangente. Mas, sim, nós vamos partir para a explicação do que são esses termos, né? E se nós estivéssemos no local presencial, eu gostaria de perguntar para vocês quem já sabe o que seria um macro. Mas como não estamos, então a gente já vai logo com a definição. O que seriam macros? São simples ferramentas para automatização. Nesse caso, automatização do programa que a gente está trabalhando, que é o FIG e o ImaDJ. Mas, se pudéssemos fazer uma analogia com algum outro tipo de função, algum outro tipo de ferramenta que a gente encontra por aí, poderia ser um funcionamento de comandos num voo em piloto automático. Esses comandos eles servem para a automatização desse voo. Eu não entendo muito bem como funcionam, só alguns pequenos detalhes, mas eles permitem com que o avião siga em determinadas condições até o seu objetivo. Então, esses comandos eles permitem essa automatização. No caso dos macros, também vai permitir uma automatização de comandos do ImaDJ. E outra coisa que eu gostaria de fazer uma correlação seria, por exemplo, uma receita de biscoitos. Então, esse foi um biscoitinho científico que eu fiz, mas quais foram os passos para elaborá-lo? Primeiro, eu tive que ir atrás de todos os ingredientes, misturar um por vez em uma sequência lógica, depois levar para o forno, depois retirar do forno, pincelar um pouquinho com manteiga, com algum tipo de coisa para dourar,
E aí depois eu levei de novo e tirei do forno. Então foi uma sequência de passos que me permitiram chegar a essas condições, a esses biscoitos. Caso eu não repita esses passos uma próxima vez, muito provavelmente eu não vou conseguir ter os mesmos tipos de biscoitos. Então, por que eu citei esses dois exemplos? O exemplo dos comandos de voo no piloto automático e o exemplo dos biscoitos. Porque o primeiro me permite fazer uma automatização. E isso, quando se trabalha com análise de imagens, é super importante. Por quê? Porque imagens muitas vezes são grandes, o processamento muitas vezes é cansativo. Você precisa fazer com que esse processamento seja reprodutível. Então, entre diferentes imagens, você deve estabelecer as mesmas condições de análise. Então, o macro ele vai ajudar nesse ponto. E o outro da receita, porque uma vez que o ImageJ tem uma linguagem própria, nós escrevemos esses macros e a gente permite com que eles sejam compartilhados e possivelmente utilizados por outros pesquisadores, permitindo com que haja uma replicabilidade. Então, assim como a gente tem a receita nos sites, a gente pode ter os macros e, consequentemente, utilizá-los para fazer uma replicabilidade das nossas análises. E isso é super importante do ponto de vista científico. Então, eu relembro só para... Acho que eu já deixei isso bem claro dessa questão da importância, mas um ponto que eu ressaltei na primeira palestra foi aquele editorial da Nature Nanotechnology, no qual fala que o cientista tem que encontrar tempo para entender como são os seus softwares, como eles coletam, analisam e apresentam os seus dados, compartilhar esse conhecimento com novos pesquisadores. O macro, ele está funcionalmente aí nesse ponto, de compartilhar o conhecimento, de mostrar como esses dados foram analisados. Então, vamos mostrar como é que a gente consegue documentar um macro na prática. Vou sair aqui da tela, estou abrindo aqui o meu ImageJ. Talvez fique um pouco pequeno, não sei. Dessa vez eu não gravei os vídeos propriamente ditos, então talvez fique um pouco complicado para conseguir observar. Então vamos fazer um processamento que seria um processamento padrão do ImageJ. Eu iria abrir uma imagem, consequentemente utilizar uma imagem que tem dois tipos de elementos bem destacados, utilizar um threshold para separar essas duas imagens, depois fazer uma quantificação de área, de perímetro, de algum outro tipo de critério que eu estou querendo analisar. Como eu conseguiria documentar o meu macro? Aqui no menu de plugins, nós conseguimos observar aqui na primeira setinha, macro, e depois record. Clicando, eu abro uma aba no qual aqui tem selecionado para mim macro e um nome. Uma extensão IJM e aqui escrito macro. Esse campo aqui eu consigo modificar. Então eu posso colocar macro, o exemplo que eu quero citar, o exemplo de contagem de partículas, então eu vou colocar pronto. Vamos lá. Vou abrir a imagem, então aqui a gente lembra que nós temos uma série de imagens disponíveis no ImageJ, eu vou abrir essa imagem, essa aqui essas bolinhas. Eu abri essa minha imagem, como vocês podem perceber aqui, ele já deu um comando, run, e a imagem que eu abri. Agora, vamos lá, quero utilizar um threshold, por exemplo. Image, adjust, threshold. Vocês viram isso na aula com o professor Norris. Aqui ele já deu, eu poderia ter feito, dependendo aqui dos critérios de selecionar, um vermelho ou um preto e branco. Vou aplicar esse threshold aqui, cria uma imagem binária. Travadinho. Vou começar de novo, porque eu acho que já ficou um pouco cheio de itens ali. Voltando de novo para cá. Plugins, macros. Record. Abrir a mesma aba. File. Estou abrindo o meu exemplo.
Agora, quero fazer um threshold. Fui no botãozinho errado. Agora eu não consigo fechar, porque esse aqui está no meio do botãozinho de fechar. Cliquei. E aqui, depois que eu apliquei o threshold, aqui já converteu uma máscara, e como vocês podem ver, todos esses processos, todos esses passos que eu fiz, eles estão muito bem estabelecidos e citados aqui no record. Poderia utilizar aqui para fazer uma análise. Eu cliquei, no caso aqui, em Analyze, medir, eu poderia ter colocado um Ctrl M, e isso, consequentemente, teria sido registrado aqui. Então, olha só, todos os passos que eu fiz, inclusive os passos meio não tão, como posso dizer, os passos inúteis aqui, porque eu acabei bobeando, eles estão registrados aqui. Se eu quisesse salvar esse macro, eu poderia criar. Então, aqui apareceu 10 linhas referentes a todos os códigos que eu coloquei. Poderia salvar aqui na minha área de trabalho esse meu macro. Como eu não troquei o nome da última vez, eu posso trocar aqui de novo. E aqui ele salvou uma extensão IJM. Então, esse aqui foi o meu macro que eu fiz. Que eu guardei, né? Documentei. Então, no caso, se eu quisesse reutilizar esse macro para posteriormente analisar na minha outra imagem, eu poderia simplesmente jogá-lo e ele ia refazer exatamente os passos que eu estabeleci aqui para ele. Independente de eu documentar o macro, como foi o caso que eu fiz dessa vez, eu posso também escrever um macro. Então, na mesma plugins, macros, aqui em cima, eu posso fazer em novo, eu posso escrever um macro, por exemplo. Então, aqui apresento aquelas mesmos espaços, as mesmas linhas, no qual eu posso colocar, por exemplo, print. Fazer um de texto aqui, simplesmente, bem simples. Eu vou trocar o que eu quero. Eu vou falar, olá, Fabic, como vocês estão? Posso colocar para correr. Aqui no caso, só fez abrir um documento de texto no qual a minha mensagem está aqui. Mas eu posso utilizar isso, por exemplo, run, e aí eu vou utilizar uma série de funcionalidades, desde ferramentas, desde plugins, desde outros tipos de metodologia de análise que eu tenho disponível no meu MediJ. Então aqui eu posso ir adicionando as minhas linhas, preenchendo com o que eu quiser, e aí, consequentemente, fazer uma análise sequencial dos meus passos. Então, estou criando um fluxo de trabalho a partir dessas sequências. Então, já que eu já mostrei como é que a gente faz uma documentação do macro que a gente está utilizando, ou como a gente, pelo menos dedilhando aqui, porque eu não fiz nem muita coisa, só escrevi uma linha de script de um macro, agora eu vou passar para a gente observar alguns macros já existentes e observar algumas funcionalidades. Então, eu peguei 2 macros bem interessantes para a gente conseguir observá-los sendo instalados e sendo utilizados para algum tipo de ferramenta. Então, vamos lá. Abrir de novo meu MediJ, que eu fechei, não sei porquê. E vamos para essas funcionalidades aqui. Primeiro deles, esse macrozinho aqui. No caso, vamos ver, antes de dar o título, exatamente o que ele fala, vamos clicar lá para ver exatamente como eu consigo baixar. Esse macro, no caso, ele está disponível numa plataforma aqui que hospeda código, hospeda várias ferramentas, um espaço aberto no qual eu posso depositar um repositório dessas distinções, desses códigos e tudo mais. Aqui no caso, eu tenho um macro
para fazer um stack num filme e, consequentemente, dar um zoom em determinada região de interesse. Vocês lembram que região de interesse a gente já aprendeu a fazer utilizando aquelas ferramentinhas que tem na aba, na terceira aba do ImageJ. Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, eu poderia salvar essa minha sequência aqui, salvar como um documento de texto, por exemplo. Aqui, ele já está salvo na minha área de trabalho, então eu vou salvar de novo. Agora, eu volto aqui no meu ImageJ. Vou abrir uma figura, uma imagem, para eu analisar. Vou sair aqui. Vai ficar no fundinho preto mesmo. Vamos lá, vou abrir essa primeira imagem aqui. Então vamos lá, plugins, macros. Agora eu vou aqui na minha área de trabalho. Vou clicar aqui nessa minha ferramentinha de documento de texto. Então aqui já apareceu uma mensagem aqui na barra de status dizendo que eu tive um macro instalado. Se eu voltar aqui para o plugins macro, ele já está bem aqui, ó, logo aqui abaixo. Então, o que esse macro faz? Como eu já falei para vocês, ele pede que eu selecione uma área retangular, uma região de interesse em determinado ponto da célula da minha imagem, e a partir daí eu vou dar um zoom. Então, primeiro, quando eu tentei abrir o meu macro, ele já disse, por favor, escolha uma área retangular. Então, vamos lá fazer isso. Vou pressionar aqui retângulo, vou utilizar a tecla Shift, porque eu quero fazer um quadradinho, e eu vou selecionar exatamente aqui nessas células que estão um pouquinho mais assustadas. Então, beleza. Selecionei minha região de interesse, vou voltar em plugins, macros, e agora eu vou clicar aqui no meu macro que está aqui. E aí ele fala de parâmetros, então, por exemplo, eu tenho alguns parâmetros que eu posso utilizar, no caso eu quero dar um zoom nessa imagem, então ele diz o número de frames por zoom, o número de frames estáticos no final, o mínimo e máximo na região de interesse, as dimensões finais do meu filme. Então, por exemplo, se eu estou saindo do meu ponto de uma imagem inteira e quero dar um zoom interno na região, aqui no caso eu determino que eu quero encerrar o meu filme no meu ponto mais, no zoom mais alto, né? E também algumas outras características do filme. Eu não vou trocar nenhuma aqui, mas vocês sabem que vocês podem trocar. Vou clicar aqui no OK. E aí ele salvou abriu uma nova janela aqui. Essa nova janela tem uma qualidade aqui um pouco menor, mas infelizmente é isso. Aqui vocês estão observando a minha região. Aqui eu tenho uma imagem que é minha imagem semelhante que é dessa outra que eu tenho ao lado. Agora eu vou clicar aqui no Play. Olha só o que ele fez. Ele deu um zoom na região que eu queria. Então isso é super interessante se você quiser destacar, por exemplo, na sua apresentação, alguma estrutura, algum fenômeno que você observou na sua imagem e pode se tornar assim, um pouco mais interessante. Então esse era o objetivo desse primeiro macro. Aqui exemplificado para vocês. Agora a gente vai para um segundo, que seria um macro de zoom também, mais relacionado à varredura. Aqui ele também está na mesma ferramenta de hospedagem. A gente pode salvar esse macro, assim como a gente fez com o outro. Salvo como uma ferramenta de texto. Não vou salvar aqui, porque eu já tenho na minha área de trabalho. Fechar isso aqui, fechar isso aqui. Vamos lá novamente para o ImageJ. Então, vamos pensar um pouco, vamos fazer com essa mesma imagem. Eu vou abrir a imagem recente que eu fiz. Plugins, macro. Vou instalar aqui o plugin. Ele está bem aqui, ó. Cliquei, um macro instalado, plugins, macro. E agora ele já está aqui informando que ele está instalado para mim. Clico nele, olha o que ele me diz.
Ele apresenta algumas janelas de zoom, de 100 pixels, a minha imagem por 1024 por 1024, 100 pixels talvez seja tudo bem, seria interessante. Eu clico em OK, mas ele fala que esse macro também precisa de uma região de interesse. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar de novo no meu retângulo, e eu vou colocar um retângulozinho aqui nessa célula assustada de novo. Vou aqui no meu plugin, macro, vou clicar no OK, e ele diz que esse macro, de novo, precisa de uma região de interesse. O que acontece? Aqui ele está dizendo que ele precisa de uma região em linha. Então, diferentemente daquele outro macro, que ele pedia para você selecionar um retângulo para dar o zoom, ele vai pedir uma linha só. Por que ele vai pedir uma linha? Porque o objetivo do macro é fazer uma varredura, é fazer um passeio em determinado ponto do teu material. Então, eu vou selecionar uma linha aqui à mão livre, e aí eu quero que esse macro ele mostre essa célula assustada, e depois eu vou seguir um percurso normal aqui. Então, imagina, por exemplo, que eu estou pegando um epitélio, né? Uma sequência de células epiteliais. Vamos lá. Já selecionei minha linha, vou em macro de novo. Quero 100 pixels, 100 pixels, vou deixar dessa mesma forma que está aqui, mas eu posso alterar. Olha só o que ele fez. Aqui ele fez uma sequência de imagens. E agora, de acordo com as minhas regiões de interesse que eu estabeleci aqui, e a linha, ele vai desfilando pelo meu material. Obviamente ele está indo nessa velocidade, mas eu posso ajustar isso tranquilo. Vocês lembram que aqui a gente tem uma sequência de imagens, vocês podem salvar em AVI e determinar, colocar a quantidade de frames por segundo. Mas já naquele primeiro menu eu conseguia ajustar isso. Também ele abriu uma outra janelinha aqui, só para mostrar o percurso que ele fez. Então ele saiu daquele ponto, foi desfilando por essas células, e tudo bem. Então são só dois macros aqui, super simples, mas eu acho eles bem interessantes, principalmente para quem está querendo apresentar alguma coisa. Isso na sua apresentação vai ficar bem legal. Essa aqui foi uma das imagens que a gente utilizou para divulgação no workshop do IFABIC, e ela aqui não está na sua melhor qualidade, é uma imagem TIFF salva em determinadas quantidades, num tamanho por uma coisa que a gente queria fazer. Mas dá para perceber que eu estabeleci aqui essa minha região, a minha borda da minha célula. Então, eu estou navegando a partir dessas regiões. Então, seria super interessante para mostrar algum determinado ponto, sei lá, colocalização, vários pontos, algum aspecto que eu queira apresentar com maior interesse. E depois que a gente falou de macro, a gente já falou de plugin. E plugin, eu vou aqui parafrasear o professor Marcelo Lammers, porque eu achei que foi uma definição perfeita. E no caso, plugins são extensões de comandos integrados de determinadas funções do feed do ImageJ. E a coisa que eu pudesse mais relacionar, fazer uma analogia com o que nós temos hoje, seria os aplicativos do nosso telefone. Então, por exemplo, eu tirei aqui um print do meu telefone, e só para fazer uma classificação rápida, né? Eu tenho aplicativos relacionados ao Google, tenho aplicativos relacionados a streaming, redes sociais, Twitter, redes sociais, mensagens, câmeras e compras. Então, assim como eu tenho no meu celular Google Apps, Chrome, Gmail, Drive, streaming, Netflix, Disney Plus, Spotify, redes sociais, eu tenho classificações entre os plugins. Então, eu tenho plugins para várias coisas diferentes. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho algumas sobreposições. Então, olha só, redes sociais e mensagens, eu tenho o WhatsApp nas duas. Porque o WhatsApp é considerado rede social, mas também, ao mesmo tempo, é um aplicativo de mensagens. Assim como o Facebook também tem Messenger e tudo mais. Então, fazendo analogia com os plugins que a gente vai encontrar no ImageJ, a gente vai encontrar plugins que fazem coisas semelhantes, mas, por determinada característica, por determinada necessidade, eu vou escolher entre um ou outro. Então, o WhatsApp, por exemplo, se eu quiser uma mensagem mais prática, rápida, urgente, talvez eu escolha o WhatsApp para entrar em contato com alguém e não trocar uma mensagem pelo um SMS, por exemplo. Então, existem uma série de necessidades que fazem escolher uma alternativa ou outra, e assim funciona também com os plugins. E câmera é um método, por exemplo, mais generalista, e Instagram, por exemplo, que eu consigo colocar um filtro. Então, já se torna algo um pouco mais específico.
Compras também aplicativos super generalistas, então tem a Amazon e o iFood, por exemplo, que eu selecionei aqui no meu print screen. Mas, se quiser analisar, por exemplo, eles seriam plugins para, digamos, fazer uma segmentação, que a gente vai trabalhar um pouco hoje. Para determinada estrutura pode funcionar, para outra pode não funcionar. Então, assim como são dois aplicativos de compras, mas eu posso selecionar um para compra de utilidades e outro para compra de alimentos. Então, eu não posso comprar comida para jantar, por exemplo, pela Amazon, porque agora no momento eles não entregam. Eu vou escolher o iFood. Então, para determinado tipo de característica do meu material, eu vou escolher um determinado plugin, que ele faz algo parecido com o outro, mas ele é mais específico para aquele tipo da minha análise. Então, é só para mostrar como essa relação de comandos integrados, de plugin como aplicativo, ele funciona ainda fica um pouco mais próximo se a gente pensar por essa maneira. E aqui, assim como eu tenho plugins para determinadas aplicativos para determinadas funções do meu telefone, eu vou ter também plugins para diversas técnicas. Então, vou ter plugins para localização, vou ter convolução, para registros, para segmentação, para tracking, para visualização de imagens. Então, eu consigo fazer muita coisa com esses plugins. Eu tenho vastas categorias e agora a gente vai entrar um pouquinho nelas. Então, uma das características que tem, que eu acabei não mencionando nesse quadradinho, serão plugins, por exemplo, de utilidades. Utilidades que, porventura, na minha análise, eu vou precisar e ele vai simplesmente facilitar a minha vida. Então, vou mostrar só um deles aqui, que seria esse plugin de sincronização de janela. Então, eu tenho aqui duas imagens. Estão aqui. Estou salvando, abrindo a minha primeira imagem. Abrir. Estou abrindo a minha segunda imagem. Abrir. A minha primeira imagem é uma microscopia obtida no webscan que vocês viram hoje de manhã com o professor André. E também vocês vão ver a demonstração mais tarde com a Mariana Barati. Então, vamos observar aqui o webscan, beleza, e o confocal. Para observar, fazer uma diferença das duas em relação a determinado ponto, quero observar qual parece ser um pouco mais fino. Então, vamos lá. Vamos utilizar essa técnica. A gente vai em Image. Image não. Analyze. Tools. Depois vocês vão ver, eu vou fazer bem rapidamente essas coisas, mas vocês vão ter isso anotado. Eu vou passar essas informações bem descritinhas, colocar a Mari, colocar no site do InfoGeek, para ser um pouco mais... Vocês não se preocuparem, também podem voltar ao vídeo. Voltando de novo, Analyze, Tools, e aqui eu tenho Sincronizar Janelas. Aí abriu bem aqui no meu canto superior uma janelinha de sincronização de janelas. Então o que ele tem aqui dizendo? Ele está marcado para mim. Scan, ou seja, é o título aqui que eu estou conseguindo observar na minha imagem da esquerda, com focal, Z Project, a máxima projeção, na minha imagem da direita. Então aqui eu tenho como sincronizar o cursor, sincronizar os canais, sincronizar as coordenadas, sincronizar os slides, sincronizar os frames e a escala da imagem. Então aqui eu sincronizo tudo, pelo menos o que eu estou precisando agora, vou selecionar uma região de interesse na imagem. Aqui você percebe que, talvez não dê para ver, mas está aparecendo um xizinho vermelho na minha imagem aqui da esquerda. E também aparece um xizinho vermelho na imagem da direita, porque já está sincronizado. Então eu vou fazer um quadrado aqui em determinada região. Fiz um quadrado e, como vocês podem perceber, esse plugin me permitiu sincronizar as duas janelas. Então, eu estabeleci para uma e para outra o mesmo quadrado, nas mesmas características. Então, eu quero duplicar o meu quadrado aqui, só para ver um pouco melhor. Vou duplicar. Já dupliquei com zoom. Dupliquei aqui com confocal. Então, agora, eu tenho as duas imagens que eu obti utilizando esse plugin de segmentação de sincronização de janelas. Então, isso pode facilitar para você em alguma função que você fazer, alguma atividade, algum processamento. A utilidade depende ele vai ser útil depende da situação. Vamos lá. Então, já passando nessas questões de utilidades, eu acho que isso já foi um exemplo interessante para mostrar uma utilidade aleatória que você pode ver na sua pesquisa. Vamos passar para plugins, por exemplo, de visualização. Então, eu queria trazer de novo
aquele teminha que a gente já foi mencionado por mim na primeira aula, foi mencionado pelo professor Marcelo Namers na segunda aula, ou na terceira, são os Lookup Tables, os LUTs, que é uma ferramenta que está no MLJ, e a gente já tem uma variedade bem interessante de LUTs que podem ser utilizados por nós para demonstrar, por exemplo, algum tipo de detalhe na minha imagem. Então, ele, na aula, ele demonstrou um exemplo com um aluno que ele pediu para observar FAQ, por exemplo. Então, determinados pontos ali ficariam mais evidentes, ele utilizou até para inverter, ele preferiu o fundo branco, e nesse caso, isso funcionou muito bem para ele. Mas, existe uma série de outros LUTs que a gente pode adicionar no FIG, por exemplo. Aqui eles não são os únicos, embora sejam vastos, uma grande quantidade, a gente pode baixar outros, e essa forma de adicionar esses outros é através dos plugins. Então, vou trazer só um exemplo aqui para demonstrar como essa ferramenta é interessante. Vamos pensar ela de uma maneira que eu quero destacar algo que está presente ali na minha imagem, não nada como artístico. Vamos pensar de uma maneira bem científica. Esse exemplo aqui, que eu estou trazendo para vocês, é um deles. Olha só, um trabalho que foi publicado em 2019, que os autores eles quiseram mostrar que cristas numa mesma mitocôndria apresentavam diferentes potenciais de membrana e eram funcionalmente independentes. Então, o que eles fizeram aqui? Eles têm uma imagem AirScan, e eles aplicaram um LUT, como vocês podem observar na imagem aqui da direita, que ele me permitiu indicar essa diferença do potencial de membrana que ele está mostrando. Então, por exemplo, aqui onde tem essas regiões branquinhas, eu tenho um alto potencial de membrana, enquanto nas regiões que eu tenho um azul mais escuro, um azulzinho mais claro, eu tenho um baixo potencial de membrana. Então, a gente pode observar isso através dos LUTs. E esses LUTs, às vezes, você não encontra no seu FIG. Então, uma forma de adicioná-los é através dos plugins. Então, olha só essa quantidade. É uma ferramenta chamada LUTs Menu, um menu de Lookup Tables, que você pode adicionar no seu FIG, adicionar no seu ImageJ, e ter um painel, né, um menu de LUTs ainda maior para evidenciar alguma coisa na sua análise. Então, esse aqui é um exemplo de 100 imagens com 100 diferentes LUTs que estão disponíveis nesse menu correndo aqui ao lado. Percebam que cada um desses LUTs aqui, ou um conjunto de LUTs, eles têm pessoas que fizeram, eles que projetaram, eles que disponibilizaram, então muitos deles são necessários citar. Então eu recomendo que sempre vocês olhem as extensões desses LUTs e verifiquem como citá-los e como exemplificá-los na sua metodologia de análise. Então vamos para lá. Eu acho que esse é um exemplo interessante para mostrar como a gente pode encontrar um plugin. Eu quis deixar esse exemplo para esse momento, porque eu acho que é um momento bem oportuno. A gente tem algumas possibilidades de encontrar os plugins. A primeira possibilidade é que ele já está na nossa cara, já está na nossa casa. Então, por exemplo, você pode verificar se esse plugin ele já está previamente instalado no ImageJ ou se ele está previamente instalado no FIG. A gente lembra que ele está ali no ImageJ, alguns já estão disponíveis. No FIG a gente tem um painel, né, um universo bem maior de LUTs, mas ele já pode estar por lá. Mas não vamos pensar somente no LUTs, vamos pensar como plugins em geral. O meu plugin ele também pode estar disponível numa atualização do ImageJ. Então, voltando aqui para a minha telinha, eu posso ir aqui em Help, logo aqui abaixo, vai ter um comandozinho de Update. Eu clico, ele vai começar a abrir, mostrar alguns detalhes, correr uma barra aqui de processo. Depois que ele correr essa barra de processo, ele vai abrir essa janela. E a gente tem que observar, por exemplo, gerenciar site de atualização, logo aqui abaixo. Eu posso clicá-los
E aqui, consequentemente, vai apresentar uma série de sites já descritos aqui no Fiji, que eu posso baixar algum plugin. Então, olha só. Tem uma quantidade bem grande de sites que eu posso adicioná-los. Então, vou adicionar um aqui só, por exemplo. Teve uma pergunta que foi recebida durante o curso nessa semana, que foi uma pergunta, acho que foi do Manuel, em relação a imagens de tempo de vida de fluorescência, que é o FLIM. Então, existe algum plugin para isso? Eu acredito que foi em maio ou julho desse ano, teve um plugin que ele já saiu uma publicação mostrando algumas ferramentas para analisar imagens de FLIM. Ele já está aqui listado no site. Então, ele chama FLIMJ e eu vou instalá-lo aqui. Então, olha só, procurei aqui no F, FLIMJ, um plugin para analisar dados de FLIM. Eu vou clicar, clico, depois que eu cliquei, eu fecho essa minha janela, aí ele mostra quais são os nomes dos arquivos que vão ser atualizados no meu Fiji e posso aplicar e ele vai começar a fazer o download. Ele pede que eu reinicie o ImageJ. Aí eu fecho, vou reiniciar. Até demorando um pouco mais, abrir. E se eu quiser procurar aqui, eu vou encontrar FLIMJ. Então, tá, onde ele está? Escondido. FLIM, Analyze, Lifetime, FLIMJ. Então, eu posso vir aqui, FLIM, Analyze, Lifetime, aqui, FLIMJ. Aqui não tem nenhum dado aberto, mas se tivesse uma imagem de FLIM aqui, eu poderia abrir esse plugin tranquilamente. Então, é um exemplo de como eu adicionar um site que já está previamente ali estabelecido. Voltando ali para o update, vocês vão perceber que alguns sites eles não estão listados lá, mas nem por isso você vai deixá-los de instalar, nem todos estão lá. Então você pode simplesmente ir num site, gerenciar site de atualização e adicionar um site de atualização. E aí você pode escrever new, novo, e listar o site de acordo com a publicação, de acordo com o documento que valide esse plugin, essa ferramenta. Então, por exemplo, aqui logo acima tem um Mitochondria Analyzer, que foi um plugin que eu adicionei, que ele não estava originalmente listado aqui entre sites de atualização. Eu simplesmente cliquei, escrevi Mitochondria Analyzer e listei. Aqui eu não posso escrever de novo, porque ele já diz que ele já existe. Mas seria mais ou menos assim que eu faria. Essa é uma das possibilidades. E voltando para os slides também. Encontrar seu plugin. A gente tem a possibilidade de observar se ele está disponível realmente naqueles repositórios de plataformas de acesso aberto, tal qual eu encontrei aqueles marcos que eu demonstrei inicialmente. Então, essas são as possibilidades que a gente tem para trabalhar com isso. E agora eu passo para mostrar uma outra questão de funcionalidade, de facilitar a sua vida que os plugins também podem fazer, que é em relação à elaboração de pranchas. Então, aqui, por exemplo, tem um método que já é um método já bem explicado, vocês vão conseguir observar em várias apostilas, vários livros textos de ImageJ, de como fazer uma elaboração de prancha. Então, olha só, como eu faria originalmente, né? Eu posso ir aqui, Image, Stacks Tool, concatenar minhas imagens e depois fazer uma montagem. É muito semelhante com uma função que o Guilherme fez quando ele estava utilizando um programinha de volume. Então, vamos abrir aqui na área de trabalho. Eu vou, em vez de concatenar uma imagem, eu vou pegar, por exemplo, uma imagem que eu já tenho pronta aqui. Essa prancha tem 4 imagens nela, elas simplesmente são a mesma imagem, só que eu fiz recortes diferentes. Vocês lembram que eu posso jogar uma pasta diretamente aqui no drag and drop,
abrir essa pasta de uma vez. Se essa imagem tiver todas as mesmas condições, ela vai abrir uma sequência de imagens aqui no playzinho. Eu posso ver, as 4 imagens estão em sequência. Isso seria uma concatenação das minhas imagens, não deixei elas concatenadas. Agora eu vou em Image, Stacks e fazer uma montagem. Aqui em fazer uma montagem, eu posso estabelecer um número de colunas e um número de linhas. Então, por exemplo, eu tenho 4 imagens, eu quero 2 colunas, 2 linhas, 2, formando um quadradinho. Posso estabelecer um fator de escala, por exemplo, 0,25. Qual vai ser o primeiro slice, qual vai ser a minha primeira imagem, qual vai ser o meu último slice, qual vai ser o incremento que eu posso dar, e estabelecer uma bordinha entre elas. Então, por exemplo, eu vou colocar uma bordinha de 2, tamanho da fonte, caso eu queira utilizar, eu vou dar um OK. Opa! Olha só, eu fiz aqui uma pranchinha, né? Que aqui depois eu poderia ir aqui em Adjust, Canvas Size. Aqui para abrir eu vou ter que trocar meu background. Vocês lembram que aqui na Color Picker eu consigo trocar. Então eu consigo, o meu background agora é branco. Eu vou ajustar aqui o tamanho de Canvas. Aqui está aparecendo o tamanho da minha imagem, 514 por 514 pixels. Então eu vou colocar aqui uns 600 pixels. 600, então agora eu criei um painel de 600 pixels, no qual essa minha imagem de 514 vai estar dentro. Eu posso escolher a posição no qual essa minha imagem de 514 vai estar. Ela pode estar no centro, pode estar no canto direito. Clico no OK, e agora eu abri uma barra lateral aqui ao lado, e com as minhas ferramentas de texto eu posso adicionar e dizer aqui, experimento A, experimento B, experimento C, experimento D e tudo mais. Eu posso criar minha ferramenta de texto aqui, inverter aqui para o branco. Posso criar aqui e escrever uma letra A, por exemplo. Aqui eu faria algum ajuste para aumentar o tamanho dela. A. Vou colocar aqui, sequenciando que a minha imagem A. Então essa é uma das ferramentas de fazer prancha. O plugin pode facilitar isso com você? Pode. E olha só, o que essa minha característica de fazer prancha mais chama a atenção? Eu tenho que ter imagens nas mesmas condições. Então, por exemplo, são imagens de mesmo tamanho, imagens de 1024 pixels por 1024 pixels, um quadrado, por exemplo. Só que a gente sabe muito bem que nem todas as minhas imagens, nem todas as minhas necessidades são assim. Eu posso precisar de algo um pouco mais diverso, né? E aí eu posso, por exemplo, abrir aqui em File. Aqui eu vou abrir um exemplo de... Vou abrir um exemplinho. CT, imagens, partículas. Acho que não está aqui. Eu ia abrir uma imagem de posição ortogonal, mas eu posso abrir essa imagem aqui de confocal. Abrir o exemplo confocal. Eu posso fazer uma projeção ortogonal aqui em Stacks da minha imagem, e agora, dependendo aqui da posição que eu estou colocando, eu posso ter uma visão ortogonal no eixo XY e XZ da minha imagem. E então, se eu quisesse fazer isso numa imagem, essa imagenzinha aqui que eu estou querendo, ela não é uma imagem quadrada, 1024 pixels por 1024 pixels, como eu queria, como na anterior. É uma imagem que tem sua própria característica. Se eu salvar ela aqui como TIFF, por exemplo, vocês vão perceber, salvar aqui na área de trabalho, ela vai ser uma imagem bem fininha. Como eu poderia fazer isso? Tem um plugin que se chama FigureJ, que eu posso fazer imagens simples e dinâmicas. Então aqui é uma ferramenta para fazer imagens bem rápidas e dinâmicas dinâmicas, como eu posso falar, adequando ao tamanho da minha figura original. Então eu vou abrir esse plugin. Esse aqui é o artigo que descreve, né, essa ferramenta. Vou elaborar uma prancha com FigureJ. Vou abrir aqui meu feed, eu já tenho ele instalado. Então, está aqui nos meus plugins. FigureJ, vou iniciar.
E o que acontece? Ele abre essa minha ferramentinha aqui, eu posso criar uma nova figura. Essa minha figura, eu posso indicar o que eu quero ela de altura e largura. Eu posso indicar algum espaçamento entre elas, a unidade que eu quero dar, então eu quero uma figura de 10 por 10 centímetros e uma resolução em 300 dpi. Vocês sabem muito bem que determinadas revistas pedem figuras em uma condição mínima de dpi, você já pode ajustar ela aqui, não precisa, no caso, depois ir em image size e ajustar o dpi lá embaixo. E aí eu clico OK, eu quero essa imagem dessa forma, ela me abriu um painel, e aqui esse painel eu posso mutá-lo, né, transformá-lo de acordo com a minha necessidade. Então eu posso... eu estava vendo aqui a mensagem que o Guilherme mandou. Eu posso fazer um split aqui separando. Então, por exemplo, aqui eu separei minha imagem em duas regiões. Então, digamos que eu tenho uma imagem, duas imagens widescreen aqui que eu quero colocar. Eu posso aqui, clicando no meu quadrado aqui, depois que ela ficou verde, eu posso fazer um split na vertical. Então, separei aqui ao meio. Nesse mesmo quadrado verde aqui, agora do lado, ficou verdinho, eu posso fazer um split separando aqui no meio de novo. Digamos que eu vou ter 4 imagens pequenas, mostrando algum detalhe de uma imagem grande. Aqui agora eu quero fazer um split no meio. Nesse outro quadrado eu quero fazer um split no meio. Preciso de um pouco mais de espaço, eu posso mover essas barras. E aqui eu posso, clicando 2 vezes, eu posso adicionar uma imagem aqui nesse meu espaço. Então eu posso clicar, eu já deixei essas imagens aqui para elaboração de prancha, clico a primeira vez, e aqui eu posso abrir, fazer um ajuste aqui no meu comandinho, o que eu quero dessa imagem. Clico Enter, ótimo. Eu posso, aqui, nesse comandinho aqui, fazer alguns ajustes em relação a isso. Posso, por exemplo, adicionar um texto, por exemplo. Então, eu posso abrir essa minha imagem como A. Posso adicionar um padrão ABC. Então, agora eu tenho a imagem ABCDEF. Posso adicionar um Azinho minúsculo, se eu quiser. Posso adicionar um 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posso ir em algarismos romanos. Posso utilizar, fazer o que eu quiser aqui nessa minha ferramenta. Eu posso também mudar a posição que eu quero esse A. Então, eu quero agora no topo do lado direito. Aqui logo abaixo eu posso adicionar um painel de escala. Então, por exemplo, depois que eu setei as minhas configurações, qual seria o tamanho real dessa minha imagem? Eu posso já adicionar uma barra de escala aqui. E posso, algumas outras transformações aqui, eu posso fazer aqui nesse plugin, mas basicamente é isso. Estou tentando correr um pouco para mostrar. Eu vou ver as perguntas logo, eu vou ver as perguntas logo após. Vamos voltar de novo para a apresentação. Esse é um plugin só de visualização. Nós temos também outros plugins para outras características de imagem, por exemplo, imagens 3D. Esse aqui é um plugin que saiu, se eu não me engano, ano passado. Ele já veio de uma atualização de um plugin pré-existente para análise de imagens 3D, animação de imagens 3D, chama 3D Script. Aqui é o artigo que está validando, é um artigo publicado no Nature, logo em março do ano passado. E aqui eu vou mostrar um pouquinho o que a gente pode fazer com ele. Aqui nessas imagens do artigo já dá para perceber um pouco. Com simples comandos, né? Tipo, virar 100 graus, 360, à esquerda, à direita, eu posso mexer em imagens tridimensionais e fazer umas brincadeirinhas e fazer vídeos bem interessantes para a sua apresentação. Não somente para a sua apresentação, mas também para mostrar algum detalhe que você está querendo ressaltar. Lembrando daquela frase que o professor Lambert falou. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Né? Então, esse aqui talvez eu não demonstre com tanto tempo, mas vou abrir de novo aqui meu feed. Plugins 3D Script. Aqui ele precisa de uma imagem. Vou abrir aqui essa imagem de...
Queria abrir a imagem de aqui. Pronto. Todo mundo já viu a imagem do tipo, né? Agora eu vou brincar com ela aqui no meu plugin. Aqui ela já abriu essa minha imagem, ela já fez uma renderização tridimensional dessa. Então olha só como ela ficou. E aqui nesses comandinhos eu posso fazer croppings, posso utilizar algumas ferramentas para demonstrar detalhes na minha superfície, posso fazer alguns comandinhos para essa minha imagem girar para a esquerda, girar para a direita, girar para fazer um 360 graus, para essa imagem ela mostrar um detalhe que está em determinado slice, né? Então, por exemplo, eu posso fazer com que ela reduza até metade desse rosto, por exemplo, metade do seu organoide, e demonstrar algum tipo de detalhe. Então, é um plugin bem interessante também, um plugin de visualização. Queria fazer ressaltar que em relação a essas imagens 3D, nós temos plugins também que você pode quantificar determinados tipos, volumes e tudo mais. Aqui em plugins você tem um 3D propriamente plugin tradicional, que você tem alguns tipos de ferramenta que você pode utilizar para quantificação, outros somente para visualização, esse aqui para renderização e formar animações, mas você pode fazer diversos tipos de análise nessas imagens 3D utilizando algumas ferramentas que tem disponíveis. Partindo mais em frente, vamos... Opa, fiz vai voltar. Voltando para o script. Aqui era o que eu estava querendo mostrar para vocês. Aqui, por exemplo, eu tenho uma imagem e eu posso ressaltar, por exemplo, alguma estrutura aqui internamente. Isso é interessante, por exemplo, para quem está trabalhando com algum organoide, alguma célula interna, você pode ressaltar essa célula. E aqui, no caso, está demonstrando algumas características, né, mais topográficas na superfície da minha estrutura tridimensional. Então, você pode perceber que aqui a gente consegue ter mais detalhes do que nessa imagem aqui da esquerda. Tudo isso a gente pode fazer utilizando um comandinho simples ali no 3D Script. Outra funcionalidade que a gente tem para isso, em relação aos plugins, são o tracking, que é aquela questão de rastreamento. Para isso, eu não vou falar, porque a gente já teve uma aula muito interessante em relação a isso com o Guilherme Barbosa ontem, trabalhando com imagens multidimensionais, utilizando o Image JFeed. No caso, ele utilizou o manual tracking para fazer imagens de time-lapse, e ele fez tem uma explicação bem interessante que vocês conseguem acompanhar aí ontem. Mas, também ressaltando, o Guilherme já havia comentado, não existe somente esse plugin para fazer tracking, você pode encontrar uma série de outros, que também já tem descritos, um outro deles é o TrackMate, esse aqui, por exemplo, é o artigo que ele está descrito, e aí ele foi utilizado para fazer microscopia de contraste de fase e análise de mitose. Então, vocês podem ir lá, se quiserem observar algumas outras opções de plugin de tracking. E aí eu vou partir para outro ponto, para outra opção, que é outra categoria daqueles meus plugins, que é a segmentação. E o que é segmentação? Segmentação é o ato de particionar uma imagem digital. E a gente segmenta isso cotidianamente. Se eu estivesse falando com vocês aqui e utilizando um background na minha imagem, por exemplo, utilizando um plano de fundo, não fosse aqui o espaço plasma, seria uma segmentação, no qual eu estaria no primeiro plano e o meu background estaria segmentado de mim, mostrando alguma outra coisa. E segmentação é uma das, como eu posso dizer, um dos subcampos daqueles plugins que está crescendo cada vez mais e que cada dia tem mais publicações, cada dia surge uma coisa nova. Por quê? Porque é difícil a gente realizar determinadas segmentações. E aqui eu vou mostrar para vocês só um detalhe rápido de como a gente pode segmentar algumas imagens. Aqui eu utilizei uma capa dos Beatles, todo mundo conhece essa imagem. Então, por exemplo, eu estou separando aqui esses Beatles em regiões de interesse, isso a gente poderia fazer. Já vi? A Mari está mandando mensagem aqui.
separei em 3 regiões de interesse, então separei esses 3 bitos. Então, tem o bito 1, bito 2 e bito 3. Aqui eu também poderia utilizar uma estratégia, por exemplo, como o professor Lamas utilizou na Color Convolution ou no Split Channels. Eu separei os Beatles no primeiro canal e o background no segundo canal. Separei 2 imagens completamente diferentes. Eu posso também utilizar um threshold e determinar quais são os Beatles aqui a partir disso. Então, seria uma ferramenta de segmentação que a gente já viu. Mas, por exemplo, eu poderia ajustar o meu threshold para observar determinados pontos que eu não consegui inicialmente captar. Então, eu poderia utilizar um auto threshold para observar, fazer alguns thresholds automáticos. E, se no caso eu quisesse observar não somente os Beatles, mas também os humanos, eu ia perceber que no fundo da minha imagem eu teria outros personagens que são humanos e eu não captei com a minha segmentação inicial. Aqui eu fiz digamos, seria uma outra espécie de segmentação, eu consegui ter pontos vermelhos mostrando as pessoas lá atrás, e aqui eu consegui, sim, segmentar os humanos da minha imagem. Novamente, eu poderia utilizar também alguma estratégia para, além de segmentar as minhas regiões de interesse, fazer uma classificação. Então, aqui eu classifiquei entre George, Paul, Ringo e John. Poderia ser, por exemplo, tipos celulares, linfócito, monócito, macrófago, numa determinada lâmina. E aqui, no caso, eu estou representando uma imagem 3D e uma imagem 4D. Então, a gente tem, em diferentes tempos, células aparecendo, personagens aparecendo, em alturas diferentes. Eu poderia utilizar isso para fazer alguma segmentação. E aí, também poderia estar todos concatenados, todos no mesmo plano, e parecer que, quando eu fizesse um threshold, eu tivesse somente um bito. Então, são problemas que eu posso resolver aqui no ImageJ. Uma das estratégias, a gente já viu, Color Convolution e Threshold, já foram explicados pelo professor Lammers na aula de terça-feira. Se vocês quiserem ver, vocês voltam lá atrás. Mas existem outras, por exemplo, de segmentação de imagens. No caso aqui é uma ferramenta de Machine Learning. Eu posso utilizar isso para treinar a minha classificação. Pelo tempo eu não vou demonstrar mais, mas depois, quem quiser, pode entrar em contato comigo, que eu mostro como a gente pode fazer isso. Uma segmentação. No caso, eu vou separar as minhas imagens e depois eu vou fazer uma classificação dizendo, isso é mitocôndria, isso é citoplasma, isso é membrana, e depois, a partir disso, eu vou obter uma classificação separando essas 3 regiões. É uma ferramenta de segmentação, principalmente para imagens de microscopia eletrônica de transmissão, por exemplo. Aqui estaria na prática, vou pular isso aqui porque a gente não tem tanto tempo. A outra, por exemplo, é um pré-print, mas é um método generalista, por exemplo, de algoritmo para segmentação celular, por exemplo. Aqui eles fizeram uma ferramenta de Deep Learning, eles jogaram uma série de imagens e conseguiram segmentar em relação às estruturas que eles queriam. Então, a partir de um ponto no central na célula, eles conseguiram observar e dizer depois o que é citoplasma, o que é núcleo, o que é alguma estrutura que eu quero observar. Se vocês quiserem observar isso, vão em CellPose. Tem no ImageJ virtual também. Outra ferramenta, o Deep ImageJ, um pré-print também, que utiliza ferramentas de Deep Learning para criar modelos de segmentação, alguns deles de segmentação. Então, tem, por exemplo, para alguns tipos de histoquímica e para outras imagens de transmissão também de confocal. Se vocês quiserem, também podem ir lá no ImageJ. O outro, o Stardust, é uma ferramenta que, para núcleos, por exemplo, principalmente para núcleos, mas eu já vi pessoas utilizando para segmentação de bactérias. O que a gente tem aqui? Principalmente núcleos sobrepostos. Olha só o que eu tenho, um núcleo sobreposto ao outro. Aqui, se eu fosse fazer um threshold ou segmentar essa partícula, eu ia dizer que só tem um núcleo. Aqui nessa ferramenta de Stardust, eu consigo segmentar e dizer que são núcleos diferentes, porque ele elabora pontos partindo do raio, pontos radiais, e ele consegue separar as minhas células. Também tem um plugin de morfologia, que são interessantes para segmentação. Esse aqui eu estou citando, também não vou nem mostrar, exemplificar para vocês, mas, por exemplo, dentro desse artigo do Mito Explorer, a gente tem um plugin chamado MitoMorph para classificação de mitocôndrias. Então, a partir de alguns datasets que você coloca, ele consegue segmentar essas mitocôndrias entre mitocôndrias filamentosas, mitocôndrias que são mais pontinhos, mitocôndrias aqui mais inchadas, no caso dessa imagem aqui da esquerda, e aí a partir disso você consegue quantificar e fazer uma imagem, um
trabalho bem interessante quantificando a mitocôndria de acordo com a morfologia. Outro, por exemplo, Mitochondrial Analyzer, é um outro plugin bem interessante que ele serve para análise 2D e análise 3D. E aqui eu peço para vocês, quem tiver interesse, leia esse artigo, é um artigo muito interessante que te faz série de reflexões de você pensar antes de fazer essa análise. Fazer, por exemplo, análise de imagens 3D e imagens de análise 2D. Aqui, por exemplo, se eu quisesse dizer que isso aqui seria a imagem, essa imagem aqui do meio, esse pequenininho aqui logo abaixo, que fosse a mitocôndria um pontinho, eu poderia dizer, mas ela tem a mesma estrutura dessa aqui que está ao lado, o problema é que o corte dela me parece que ela é apenas um ponto. E aqui tem uns exemplos de alguns parâmetros que você pode obter, área, perímetro, no caso 2D, volume e esfericidade em caso de imagens 3D. Esses são os dois Mitochondrial Analyzer. E por fim, só para mostrar para vocês uma coisa que o Guilherme mencionou, que é o Zero Cause DL4Mic, que é uma plataforma de Deep Learning e microscopia, que você pode utilizar uma ferramenta do Google, que chama Google Colabs, no qual você consegue jogar os seus dados, utilizar uma rede de network que já está treinada, fazer uma inferência dos seus dados e obter os seus dados de volta. Parece magia, mas é super simples e todo mundo pode utilizar. Ele está disponível para todo mundo. Você pode utilizar isso, por exemplo, para fazer... Vou dar um exemplo de como a gente consegue fazer isso. Ele vai abrir um arquivo no Google Colabs. Esse arquivo você vai baixar os dados para treinar esse sistema. Baixa também o plugin e depois você vai correr tudo como se estivesse correndo no Google Drive, vai conectar o seu Google Drive e no final vai fazer a sua análise. Então, aqui, por exemplo, é uma análise de migração e analisando núcleos ao mesmo tempo. E aqui só um exemplo das brincadeiras que ele consegue fazer, tanto de restauração, análise de microscopia de super resolução, quantificação, segmentação, quantificação de núcleos, aqui identificar quais são células núcleo, bactéria, por exemplo, aqui remover ruído. É uma ferramenta bem interessante que vocês podem utilizar, está disponível. Quem quiser conversar um pouco mais, depois a gente pode mencionar. Outra também é o ImageJ virtual, que vocês já conseguiram observar. O Enjoy é uma ferramenta também de plataforma de Deep Learning. Vocês podem abrir lá e vai ter uma série de ferramentas para vocês utilizarem. E, finalmente, para quem quiser saber mais, algumas leituras que podem ajudar a complementar. É bem rápido, mas o guia do ImageJ, eu acho que é uma leitura fundamental, embora seja um pouco cansativa de ler, mas tem muita coisa lá que a gente pode utilizar. Tem uma série de livros que estão disponíveis aí, principalmente mais recentemente, de processamento para ImageJ, edições mais atualizadas para bioinformática e análise de imagens no geral. Esses dois livros editados pelo Kontamiura, que é uma referência em bioanálise de imagens, também estão disponíveis gratuitamente. Se você pesquisar pelos nomes deles, eles vão apresentar uns fluxos de trabalho bem interessantes que vocês podem se inspirar. Outra ferramenta que eu já falei, o Twitter. O Twitter tem uma rede de bioanalistas de imagens super interessante. Se vocês quiserem, podem ir lá e várias pessoas vão te responder. Geralmente são os autores desses artigos, você vai encontrar todo mundo lá. É uma comunidade bem interessante. E só cresce, então é sempre bom estar atualizado. O plugin que você usa hoje pode amanhã já ter um outro bem mais interessante, bem mais fácil, porque algumas iniciativas estão abrindo oportunidades para a criação de novos softwares. A Chan Zuckerberg Iniciativa está abrindo editais para quem quiser apresentar ideias de software, eles vão financiar o desenvolvimento desses softwares. E é isso. Uma imagenzinha no final, só para falar uma coisa bem parecida com o que o Guilherme falou. A gente está bem aqui, observando o lago claro aqui, visto pelo sol, uma ImageJ e o FIJ, mas tem uma série de outras ferramentas que estão aí na vastidão para serem exploradas e aprendidas por nós. Esse curso foi somente um início, bem rápido, mas tem muita coisa a mais para aprender. Deixe meu e-mail, quem já viu também no primeiro dia, pela apresentação ser um pouco mais rápida, por favor, podem entrar em contato. E agora, agradeço a paciência ali da Mari, que a Mari vem a próxima. E agora a gente talvez dê um intervalinho mais curto para ver se consegue compensar essa minha correria aqui no final.
E é isso. Talvez agradeço. E 15h10 podemos começar a demonstração da prática com a Mari. Eu não vou desligar a câmera, porque caso alguém tenha alguma dúvida, eu posso responder por aqui. Tudo bem? Vou dar uma olhada aqui nas mensagens. Se alguém perguntou alguma coisa. Eu vi que alguém perguntou sobre o plugin de colocalização. Tem alguns plugins de colocalização, você pode observar alguns. Se você entrar na página do Fiji, lembrando lá daquela primeira aula, quando você desce, logo abaixo da parte de downloads, tem um menuzinho com vários plugins. Alguns desses plugins lá estão listados por classificação e são de colocalização. Vocês podem observar por lá. Tem uma lista bem vasta e interessante para observar isso. O Guilherme falou do programa que ele utilizou, do volume, mas quem quiser observar, não deu tempo, Guilherme, mas vocês podem voltar na aula do Guilherme de quinta-feira, ainda está no Facebook, depois vai estar no site do InfoGame, e vocês podem observar por lá. Bem, é isso. A gente volta em alguns instantes.